Foi. Bom dia, tudo bom? Você já me conhece, sou o Marcos Lima e nós vamos conversar sobre história e especificamente a introdução dos estudos históricos. Na nossa primeira aula, né, que vocês já tiveram, nós tivemos uma conversa sobre a origem e o desenvolvimento da história. Né? Uma aula muito bacana, muito esclarecedora. E agora vamos conversar sobre fontes históricas e abordagem da história, ok? Mas para isso, eu vou fazer um primeiro resumo, né? Um resumo da nossa primeira aula, para ver esse elo de ligação entre as nossas aulas, ok? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro falar sobre a origem e desenvolvimento da história. Positivo? Você sabe que na última nossa aula, nós conversamos sobre competências e habilidades, né? Baseado na Base Nacional Comum Curricular, que é um órgão normativo, né, que especifica essas habilidades e competências. Bom, essas próximas aulas, fontes históricas e abordagem da história, elas também ficam com as mesmas competências e habilidades, né, da nossa primeira aula, o Origem e Desenvolvimento da História. Então vamos passar agora o slide para vocês verem sobre habilidades e competências. Né? Como vocês sabem, a competência que vocês alunos terão será utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma situação consciente do indivíduo na sociedade. Também outra competência seria compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos. O que essas duas competências querem falar? O que elas dizem para vocês? Que vocês, com essa aula de história, vocês vão ter competência de serem cidadãos, né, responsáveis, compreendedor da história, compreendedor da sua sociedade, né? Saber por que nós estamos aqui atualmente, por que nossa sociedade foi formada desse jeito, ok? É isso que a competência está nos dizendo. E aí partimos para habilidades. Habilidades, né, nós temos duas também. Né? É interpretar historicamente fontes documentais acerca dos aspectos da cultura e analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Olha, essas duas habilidades faz parte diretamente dessa aula que nós vamos estudar. Eles falam sobre fontes documentais, a gente fala sobre fontes históricas, sobre documentos históricos, que logo após vocês vão saber o que são fontes históricas e o que são abordagens da história. Ok? Então, acabamos de falar sobre competências e habilidades, né, baseada no projeto órgão normativo do BNCC. E agora vamos falar sobre o objetivo, né? O que eu quero que quando eu terminar essa aula vocês tenham a compreensão, o que vocês entenderam, né? Então o que nós queremos é que vocês tenham essa compreensão, né, desses conceitos fundamentais, né, da história, né, a parte conceitual dos fatos históricos, e como também a importância das fontes históricas para o historiador e os variados tipos, né, de documentos históricos, de fontes materiais, escritas ou não escritas, orais, que vocês verão logo a seguir. Tá? E também quero que vocês entendam também a abordagem da história, a diferenciação que a história sofreu durante séculos sobre essa historiografia, sobre como a investigação da história era reconhecida no século XIX e depois no século XX. Tá ok? Então partimos agora para o pai da história. Né? Como foi que iniciou a história? Então o pai da história é o Heródoto de Halicarnasso. Né? Halicarnasso, que era uma cidade grega da Ásia Menor. Então Heródoto nasceu nessa cidade.
Então, Heródoto, ele foi considerado pelo filósofo Cícero como o pai da história, pois ele foi o pioneiro nas narrativas históricas, né? Ele escreveu sobre a guerra entre a Grécia e a Pérsia. Então, ele abriu esse precedente de narrativas históricas interrelacionadas com os fatos da atualidade na sua época. Pois no período de 2500 anos antes de Cristo, quando ela nasceu, né? Os escritores, eles levavam tudo muito na mitologia, na lenda, né? Nos fatos que não podiam ser corroborados com fatos científicos, históricos, com fatos atuais, como Heródoto colocou em sua obra. Então é muito importante nós sabermos sobre esse início da história. Está entendido? Ok? Então vamos partir para aquelas definições, aqueles conceitos. Vocês lembram que eu coloquei vários historiadores, pesquisadores, escritores, dando conceitos sobre a história. A história em si, né, como o Heródoto mencionou, é pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. A história em si não prevê futuro. A história, ela analisa fatos sociais, organizações sociais do passado. Mas isso para nós compreender o nosso presente. Quando nós falamos idealizar o futuro, é nós pensarmos uma sociedade ideal, idealizar essa sociedade. Ok? Então, como eu já tinha dito, os conceitos são distintos e variados, né? O Leon Tolstói é um escritor russo do século XIX, né? Ele falou que o objeto da história é a vida dos povos e da humanidade, né? Dos povos, das sociedades, da humanidade, do homem. O Marc Bloch, que era um escritor francês, né, que falecido durante a guerra, foi assassinado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele afirma que o objetivo da história é por natureza o homem. Né? Você veja que Leon Tolstói falou sobre povos e humanidade. O Marc Bloch é sobre o homem. Então, sempre interligado esse tipo de conceito. Collingwood, que é outro escritor e historiador muito famoso inglês, também entre o final do século XIX e o início do século XX, ele nos diz que a história é uma pesquisa que nos ensina o que o homem faz. Portanto, o que é o homem? Agnes Helling, uma filósofa húngara, ela já coloca que a história seria uma narração metódica dos fatos notáveis da vida, dos povos, em particular, e a vida da humanidade em geral. E terminando esses conceitos, nós colocamos um brasileiro, o Aurélio Buarque de Holanda, professor e escritor. Ele analisa, afirma que a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial e de todas as transformações sofridas pela sociedade. Está entendido? Veja que esses conceitos são distintos, mas eles têm um elo de ligação, porque a história é o homem no tempo, né? O homem em qualquer época, desde a pré-história, né? A história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea e a história pós-contemporânea, que é nos tempos atuais. Ok? Entendido isso aí? Então vamos passar agora para um slide que falará sobre a etimologia. Né? O que é a etimologia? A etimologia seria o estudo da origem da palavra. Nós aqui nós falamos, né, professor, o senhor falou sobre história, vários tipos de história, e a história em si, de onde veio essa palavra, né? Então,
ela tem uma origem grega, né? E o significado é investigação. Tá? E o substantivo histor significa testemunho. E o verbo historien significa informar-se. Então, juntando toda essa miscelânea da etimologia da história, nós podemos dizer que a história significa conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. Ok? Foi bem entendido, né? Foi bem claro. Então, tem que investigar e estudar para nós termos capacidade de narrar fatos históricos que serão passados para os alunos, passados para a academia, as universidades, né? As escolas e colégios de todo o Brasil. Está entendido? Então veja que nós fizemos. Então vejam que nós fizemos um resumo geral da primeira aula. Então passaremos agora para a próxima slide, né, que será sobre fontes históricas. É interessante dizer que entender como o homem vivia no passado é como montar um quebra-cabeça. Eu, particularmente, né, sou professor que gosta muito de quebra-cabeça. Então, quebra-cabeça, aqueles pontinhos que você vai unir, né? E para unir esses pontinhos, vocês têm de ter uma fonte. Qual é a fonte nos fatos históricos? São as fontes históricas. Está entendido? Então, passaremos agora, né, para os variados tipos de fontes existentes, né? Mas antes disso, eu acho que muitos estão perguntando, professor, mas o que são fontes históricas? Né? É uma cachoeira? Não, não é uma cachoeira. As fontes, pode ser até uma cachoeira, vamos lá. Mas essas cachoeiras, elas vão caindo pedacinho de informações para o historiador, né? Que o historiador vai ser um verdadeiro investigador dos fatos históricos. Então, fontes históricas em si são os registros produzidos pelas diversas sociedades que existiram no passado. Esses registros trazem diversas informações que permitem um trabalho de reconstituição das organizações sociais ao longo do tempo. Então, as fontes ou documentos históricos registram a marca da presença humana, né, ao longo do tempo, no passado, para ser analisada pelo pesquisador, pelo historiador. Né? Então, como eu já falei anteriormente, o historiador precisa dessas fontes para interpretá-las, ou seja, o historiador age como um detetive, um investigador, um detetive histórico. Entendido? Então vamos passar, senhores, para vocês estão vendo aí, né, no slide, né, a essência do trabalho do historiador, ou seja, esses vestígios, né? Esse vestígio pode ser colocado, vestígio igual a fonte histórica, vestígio é igual à busca do historiador para levar conhecimento sobre o passado de uma forma científica, metodológica e que analise, né, todos os pontos importantes desse fato, desse local, tempo e espaço que ele está pesquisando. Positivo? Entendido, né? Então, os tipos de fontes históricas. Vamos passar um slide para você dar uma olhada agora, ok? Então, como vocês estão vendo aí, as fontes podem ser as fontes escritas, né? Fontes não escritas e fontes orais. As fontes escritas, livros, jornais, carta pessoal ou carta até oficiais ou carta de personalidades, e os documentos oficiais, que também são importantes. As fontes não escritas, também chamadas fontes iconográficas, que são feitas de imagem, quer dizer, fotografias, pinturas rupestres, iconografia, quadros e vestígios encontrados
em sítios arqueológicos, né, pelos arqueólogos e tudo, né? E as fontes orais são depoimentos sociais ou da vida privada. Nós vamos agora partir para um slide onde eu vou dar exemplos para vocês, né? Que exemplos é muito importante para a gente aprender, né? Professor, é fonte escrita, não escrita, fontes orais. Então vamos passar lá para alguns dados que já ocorreram, né, dessas fontes que foram importantes para o historiador saber o que aconteceu em certa época, em certo tempo. Então vamos conversar sobre Hans Staden. Quem era Hans Staden? Era um marinheiro alemão, né, que chegou às terras brasileiras. Ele era um mercenário, né, então foi contratado pelos portugueses para ser artilheiro, né, atirar com os canhões no Forte Perdioga, em São Vicente, São Paulo. Então ele estava nesse forte e no momento que ele foi caçar, ele foi aprisionado pelos índios tupinambás que viviam naquela região. Então ele ficou 9 meses aprisionado, né? E nesse período, né, ele vivenciou, né, a organização social dos indígenas, né? E passou por vários sofrimentos, porque todos os dias os índios falavam que iam matá-lo, e os índios tupinambás eram canibais, ou seja, comiam carnes humanas. Então ele passou esses 9 meses de sofrimento, mas mesmo assim ele vendo toda essa organização dos índios, como eles se comportavam. Então, após esse período, ele foi trocado, né, junto aos franceses, e os índios soltaram o Hans Staden. Então, quando ele voltou para a Europa, ele escreveu um livro sobre essa história que ele vivenciou aqui, né? E isso ficou como um documento histórico, né? Uma fonte escrita, ok? Entendido? Bacana, né? Muito fácil. Outra que você já deve ter visto falar várias vezes é sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Vocês estão lembrados lá no ensino fundamental que no descobrimento do Brasil, o Pero Vaz de Caminha era um escrivão. Então ele escreveu sobre as belezas naturais, né? Sobre os índios, sobre a primeira missa. Então, quer dizer, ele documentou aquele momento histórico do Brasil. Então, todo mundo agora que estuda história conhece a carta do Pero Vaz de Caminha. Mas vocês sabiam que essa carta foi mandada para o rei de Portugal, falando sobre esse descobrimento da terra de Santa Cruz, da terra de Vera Cruz e depois Brasil? Esse documento, o rei olhou e mandou colocar na Torre do Tombo, onde ficavam os documentos oficiais, né? Tipo tombamento, né? Guardar aquele documento. E esse documento ficou durante quase 200 anos, sem ninguém saber sobre esse documento. Porque o rei de Portugal, ele não queria saber sobre os índios, sobre aquela terra em si. Ele estava mais preocupado com o caminho das Índias. Então, só depois foi encontrado esse documento e deram, né, uma fonte muito importante do início do nosso descobrimento. Vocês veem como essas fontes escritas são importantes? Outro exemplo de fonte escrita é um livro. Aí você, professor, é um romance, né? Um romance de um dos maiores escritores brasileiros, que é o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele escreveu o romance Memória Póstuma de Brás Cubas, né? Aí vocês podem estar perguntando, o que tem um romance com fonte histórica, com o Brasil, com história em si? Não, sabe por quê? Porque dentro desse romance ele coloca a nossa realidade da época e ainda faz críticas sobre a escravidão, sobre o capitalismo que estava surgindo, e também críticas sociais
sobre a burguesia, né? Então, é um romance, né, vamos dizer assim, ficcional, mas dentro do romance ele coloca fatos importantes e reais da época. Entendido? Então, fonte escrita, eu já sei que vocês já estão feras. Vamos partir agora para fontes não escritas ou iconográficas, que significa fontes baseadas em imagens, né? Nós temos fotografias, pinturas rupestres, iconografias, quadros, vestígios encontrados e sítios arqueológicos e assim vai, né? Então, fotografia pode ser fotografia de sua família, né, em determinados momentos históricos, fotografia de jornais, né? Pinturas rupestres, a pintura rupestre. Aí nós caminhamos lá para a nossa pré-história, né? São pinturas realizadas em cavernas que os homens do período paleolítico, neolítico e idades metais nos mostram, né, aquele momento da caça, às vezes momentos nas fogueiras com a família, momentos dentro das suas cavernas. Então isso tudo são fontes importantes para o historiador investigar esses fatos, né? Então, e as fontes que, como eu disse, iconográficas, são fontes como esculturas, né, que mostram uma mensagem daquela organização social que produziu essa escultura, os cartoons, as charges da época, obras de artes, fotos e vitrais de igrejas. Ok? Então, fontes não escritas, eu acho que vocês também vão tirar nota 10. E partimos agora para fontes orais. Né? O que são fontes orais? São depoimentos sociais ou da vida privada, né? Você às vezes conversa com sua avó: minha avó, a senhora na Segunda Guerra Mundial, como foi aqui no Brasil, e ela vai relatar aquele momento histórico, como ela vivenciou, né? Pessoas que participaram de greves, né? Manifestações sociais. Então, eles vão passar a sua memória, né? O que ele lembra daquele momento, né? Para você saber o que ocorreu. Né? Tá entendido isso? Né? Outro exemplo, né? Relatos dos pracinhas, né? Que participaram da Segunda Guerra Mundial, como era a organização militar, como foi realizada, como foi a viagem deles para a Itália para lutar contra o nazismo. Então, isso são relatos, né? Então, às vezes, hoje, são poucos os febianos, né, da Força Expedicionária Brasileira, os que lutaram na Segunda Guerra Mundial, mas seus parentes já têm na memória toda aquela registro oral que eles participaram. Tá entendido? É isso aí, pessoal. Então, para terminarmos nossa aula, eu vou falar rapidamente sobre novas abordagens do historiador, né? Fontes históricas, né? E a visão de fonte histórica do século XIX, né? Até o século XIX, né? A única fonte histórica considerada pelos historiadores era um documento escrito, sobretudo de caráter oficial, documentos oficiais, isto é, o que era produzido por outros historiadores ou autoridades. Naquela época, os historiadores acreditavam que o passado só poderia ser reconhecido como fontes escritas oficiais, ficando dessa forma os historiadores presos e limitados a uma única precária fonte histórica. Vocês vejam como era difícil o trabalho do historiador lá até o século XIX. Então, quer dizer, era só documentos oficiais. Então, era uma história só de grandes e poderosos, né? Documentos oficiais são escritos por ministros, por reis, né? Por autoridades da época. Né? Como vocês viram, como mudou essas fontes que eu mostrei agora. Estão lembrados? Essas fontes escritas, orais, não escritas, iconográficas, fontes materiais, né? Que passam até de fontes materiais para vocês saberem, são dança, música, que é aquela coisa que não é tangível, palpável, é intangível.
Entendido? E além disso, além de essas fontes históricas do século XIX seriam só documentos oficiais, né? Então, na nova visão do século XIX, o que é que nós vamos ter? Essa ampliação. Né? Maravilha, né? Maravilha para o historiador. Então, houve a ampliação das fontes históricas. O historiador começou a utilizar nova ciência para auxiliar as suas pesquisas e investigações históricas. Houve sim o quê? A interdisciplinaridade da história. Aí, professor, essa palavra é difícil, né? Mas eu vou explicar. Então, a interdisciplinaridade da história é usarmos outras ciências auxiliares, né? Ciências que misturam com a história, né? Como vocês estão vendo nesse slide, são várias outras ciências que participam, né, dessa quebra-cabeça do historiador, ajudando ele a moldar de forma firme e correta, né, a sua narrativa científica, né, dos fatos históricos. A gente vê que a geografia, que é a ciência, qual o objeto da geografia é o espaço geográfico. Então ela ajuda ao historiador. Tem uma antropologia, né, o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. A paleontologia, que estuda os fósseis, né, ciência que se dedica aos estudos dos restos e vestígios de animais ou vegetais, né, geralmente, né, já das idades da pré-história, paleolítica, neolítica, que são uma ciência altamente importante para o historiador. A numismática, que é a ciência que se dedica ao estudo de medalhas e moedas. Psicologia, que estuda o comportamento humano. Arqueologia, né, estuda a cultura material de povos antigos. A paleografia estuda as escritas antigas, entre outras, né? E além disso tem outras ciências auxiliares, e isso vai depender do foco, né, que o historiador esteja no momento escrevendo, né? Então temos, como eu falei, a genealogia, a diplomática, a etnografia, a linguística, né? Então variadas ciências auxiliares que melhoram o trabalho desse investigador histórico que é o historiador. Então, senhores, eu acho que foi muito importante essas aulas e que vocês tenham compreendido, né, sobre a origem, né, e desenvolvimento da história, sobre essas fontes históricas e essa nova abordagem da história. Vou deixar duas frases para vocês refletirem, né, de uma forma crítica e produtiva sobre o que é história. Então eu coloquei para vocês: um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Emília Viotti da Costa. E um povo que não conhece sua história está fadado a repetir. Então essas duas frases são muito importantes para a história, e vocês vejam que elas se coadunam, elas se ligam, elas têm o mesmo objetivo. Ok? Obrigado a todos, bom estudo.